aí vocês vão se perguntar o seguinte, né? Até o momento, né, nas nossas implementações, a gente não definiu nenhum modificador de acesso. Né? Então, se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, não tem nenhum modificador, porque pela sintaxe, né, o modificador de acesso ficaria aqui, né? O modificador de acesso ficaria aqui, antes do tipo do atributo, né? Até o momento a gente não definiu nada aqui. Estou pensando aqui nesse outro método, né? O modificador ficaria aqui. Né? Esse modificador poderia ser o quê? Um public, né? A gente viu aqui um public, um protected, um default e um private. Um dos, né? Então, até o momento a gente não tinha definido nada, né? E, então, assim, o Java, ele define por padrão esse modificador, né? Quando a gente não define nada, nenhum modificador de acesso nos nossos métodos ou nos nossos atributos, por padrão, o Java define, né, esses membros, né, que são aqui nos casos aqui os métodos, atributos e construtores, com o modificador de acesso default. E o modificador de acesso default permite acesso aos membros de uma classe somente, exatamente, somente as classes que estiverem, somente a própria classe, né? As classes ou subclasses que estiverem no mesmo pacote. Tá? Beleza? Ou seja, então, acesso aos membros da classe está restrito às classes que estiverem no mesmo pacote do projeto. Beleza? Bom, vou fazer um exemplo aqui, só para ilustrar um pouco isso aqui, para vocês poderem entender o que eu quero dizer. Então, eu vou deixar de lado um pouco aqui essa classe produto, né? Eu já criei aqui uma classe chamada modificadores de acesso e essa classe não tem nada, tá? Eu vou criar uma classe aqui. Esse pacote foi criado automaticamente. Eu vou colocar aqui um exemplo aqui de uma classe 1. Tá? Apagar essas coisas aqui. Beleza? Deixa eu ampliar aqui a tela também. Eu vou criar também nossa classe main, né, que vai rodar aqui as operações. E na main, preciso colocar aqui o static void main, né? Certo? Aqui na classe 1 eu vou definir, deixa eu pensar aqui, definir dois atributos quaisquer, por exemplo, int atributo 1, int atributo 2. E vou também definir um construtor, né? Construtor pela sintaxe, né? O nome da própria classe, né? Seguido aqui dos parênteses, com os parâmetros, né? Se houver, caso contrário, né? Se você não quiser implementar, é que a gente viu ali nos conceitos de sobrecarga, né? Não preciso também. Tá? Eu vou só definir aqui personalizar esse construtor só para a gente, tipo de exercitar que a gente viu até o momento, tá? Construtor, vou colocar aqui no system out, criando um novo objeto. Classe 1. Então, quando um novo objeto de classe 1 for criado aqui na main, que eu já vou colocar, obviamente vai chamar esse construtor, né, que, consequentemente, esse comando de saída vai ser executado, né, porque é uma instrução dentro do construtor. Tá? E aí aqui na main, eu vou definir um objeto aqui, né, classe 1, C1, recebe new. Tá? Beleza? Bom, vou rodar isso aqui só para vocês verem o que vai acontecer aqui. Eu coloquei essa mensagem de saída só para vocês entenderem. Select new class, beleza? Conceito com sucesso, não, criando um novo objeto classe 1. Por quê? Porque o construtor, ele foi chamado aqui, certo? Quando eu chamo o construtor, né, por conta desse new aqui, né, ele vem para cá e procura pelo construtor do objeto que está aqui. O que esse construtor faz? Bom, nesse nosso exemplo, ele apenas imprime na saída essa mensagem junto com a criação de um novo objeto a partir desse modelo. Beleza, né, pessoal? De boa. Agora, né, eu vou, como essa classe ela tem, esse objeto ele tem dois atributos, eu vou definir alguns valores, comumente como a gente tem visto aqui, né? 3 e 100. Deixa eu olhar aqui no slide que eu coloquei aqui, só para ficar igual aqui nos exemplos, quando vocês forem acompanhar. Isso aqui a gente tem feito, né, até o momento, né, não é nada novo pra gente, né? Beleza? Então, se eu rodar isso aqui, nada vai acontecer, a não ser imprimir aquela mensagem na saída, né?
porque eu só estou atribuindo os valores aqui, mas eu não estou mostrando nada, né? A mesma coisa que eu gostaria que vocês observassem, né, aqui no nosso projeto, né, é que tanto a classe 1, né, e a main, né, elas fazem parte do mesmo pacote. Quem que é esse pacote? Esse cara aqui, né? Deixa eu colocar uma outra coisa, isso aqui ficou horrível. Esse pacote aqui, né? Aulas, modificadores de acesso, né? Tá tudo dentro aqui desse pacote. Certo? Seguindo a hierarquia de pastas aqui de diretores, né? Por conta disso, né? Como, fazendo um gancho com o que a gente viu até o momento, né? Quando a gente não define nenhum modificador de acesso, por padrão, o Java define tanto aqui os atributos como esse construtor, como com o modificador de acesso default. E o default diz o quê? Que as classes que estiverem no mesmo pacote podem acessar as informações, né, entre essas classes, certo? Por conta disso, a main, né, no caso aqui, consegue acessar esses membros aqui, tá, da classe 1, no caso o atributo 1 e o atributo 2, por exemplo. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar aqui no meu diretório aqui do meu projeto, eu vou criar, só para vocês entenderem o que eu quero dizer com pertencer ou não ao mesmo pacote, tá? Eu vou criar aqui um outro pacote, chamando aqui de outro pacote. Muita criatividade hoje, né? Eu criei um outro pacote aqui dentro do meu projeto, né? E dentro desse outro pacote, eu vou criar aqui uma outra classe chamada main2. Main2 vai ser similar a main que eu fiz anteriormente, né? Deixa eu ver aqui as coisas. SVM, né? E aí, com a main2, eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, na primeira main. Vou tentar instanciar um novo objeto, né? A partir de classe 1. Vou tentar instanciar um novo objeto, vou tentar fazer atribuições, né? E note que, né, não é porque alguém já deve ter falado, mas é porque o C1 já existe aqui na minha, não tem nada a ver isso, né? Eu posso mudar isso aqui para C2 e o problema vai continuar mesmo, esse 1, né? Ó, o erro permanece o mesmo. Se a gente olhar aqui, né, o que ele está dizendo basicamente aqui? Ele está dizendo assim que esse arquivo ele não consegue localizar, né, não consegue encontrar a classe 1, que é a que eu estou tentando instanciar e criar um objeto a partir dela. Por quê? Porque essa classe, como tudo está definido, como as coisas da classe 1 estão definidas como um modificador de acesso default, né? O default diz previamente que as coisas dessa classe estão visíveis somente a quem estiverem no mesmo pacote, que no caso aqui. A primeira main ela tem acesso, mas a segunda main, por estar em outro pacote, ela não vai ter esse acesso. Tá? Ela está tentando acessar uma coisa que não vai conseguir. Tá? Então, por isso que vai ocasionar esse possível erro aqui. Tá? Beleza? E aí, ele vai sugerir aqui, por exemplo, para a gente fazer a importação dessa classe. Né? Aulas.modificadores de acesso.classe 1. Mesmo que a gente importe, né, as informações aqui dessa classe, né, da classe 1.java, ele vai continuar restringindo esse acesso, tá? Por conta do modificador de acesso, que nesse caso aqui está como default, né, já que a gente não definiu nada. Tá? E se eu tentar compilar isso aqui, né, putz, aí vai dar problema. Deixa eu ver aqui, vamos falar. Complete erro. Esse é o terror do programa, né? Erro de compilação. Não. E o próprio erro aqui já está um pouco intuitivo. Não. Classe 1, né? Não é uma classe pública. Né? Não pode ser acessado aqui, ó. Pronto. Não pode ser acessado por outro pacote, né? De uma classe que não pertence ao mesmo pacote. Tá? Não é um possível erro aqui que pode ocasionar, né? E vocês provavelmente não saberiam identificar onde. Tá? Tudo isso aqui está presente aqui nos slides, tá? Então se vocês quiserem acompanhar, vamos lá comigo. Ok. Tá? E aí, se a gente quiser corrigir esse erro, né? Se você clicar aqui, o Java também não vai conseguir te ajudar muita coisa não. Né? Então você tem que... É importante que você entenda o porquê que está acontecendo esse erro para que você consiga resolver esses problemas. Então se a gente quiser permitir
que a main2, né, que é esse segundo arquivo que está em outro pacote, acesse, né, tem acesso aos membros da classe 1. Quem são os membros da classe 1? Só para a gente relembrar aqui, quem são? Os atributos, e nesse caso, os atributos somente esse construtor aqui. Né? Então, se eu quiser permitir que a main2 acesse os membros da classe 1, existem duas coisas que podem ser feitas. Né? A mais, vamos dizer assim, intuitiva. Né? Então, eu jogo essa main2 aqui para dentro desse mesmo pacote, né? Porque aí, estando no mesmo pacote, estando com o modificador default, não preciso alterar em mais nada, a não ser transferir a main2 para cá. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui pelo NetBeans, só para vocês verem. Movi a main2 para cá, certo? Movi a main2 para cá, né? Esse import ele está falando, provavelmente vai falar assim, ó, como está no mesmo pacote, você não precisa importar, né? Mas é porque é uma operação que eu fiz agora. Né? E veja que também já não dá mais nenhum erro, tá? Então eu vou só voltar aqui para a gente entender melhor. Né? Pronto, movi aqui, né? Voltou a dar o erro. Né? Quero aprender um pouquinho mais, então, qual que é a segunda opção? A gente já viu que a primeira opção é colocar todo mundo no mesmo pacote, mas às vezes eu não quero isso. Né? Eu não quero deixar todo mundo no mesmo pacote, eu quero manter uma certa organização. Né? Então a segunda opção é o quê? Tornar público. Né? Para trabalhar ali com os modificadores de acesso. Aqui ficou isso. Então eu quero pensar e utilizar o que eu estou acabando de aprender, né? Que é os modificadores de acesso. Bom, se eu quiser permitir acesso de uma classe, né, que está em um pacote, aos membros de uma outra classe que está em outro pacote, então eu preciso ir lá na minha classe, né, a classe que vai ser acessada, e tornar público os membros que eu gostaria, né, que essa classe acesse. Então, no caso aqui, se eu colocar aqui só o construtor como público, né, a regra é, coloco o modificador de acesso na frente, né, do nome, antes da assinatura dos atributos, dos métodos ou dos construtores aqui nesse caso. Né? Se eu voltar aqui para a minha main2, você vai ver que o erro que estava presente aqui já foi resolvido. Por quê? Porque o construtor, ok, o construtor foi resolvido. Né? Agora eu consigo acessar o construtor porque o construtor está como público. Porém, aqui ainda tem um erro. Que erro é esse? O mesmo do anterior, né? Porque eu só modifiquei o construtor. Se eu quiser permitir o acesso direto aos atributos dessa classe, né, desse objeto, eu preciso defini-los também aqui como públicos. Assim. E, se a gente voltar para cá, maravilha, né, pessoal? Se eu rodar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Criando um novo objeto, classe 1, vou colocar aqui um system out, só para vocês verem, está imprimindo normal, né, C2.1, e vamos rodar isso aqui. Na verdade, tem que rodar aqui pelo arquivo, senão ele vai pegar outra mídia. Desculpa. Criando um novo objeto, número 3, número 5, né, que está aqui. Tá? Aqui na outra minha eu não fiz nada, né? Só para vocês verem que eu estou mexendo com essa. Né? Beleza, pessoal? E assim, né? Aquela primeira alternativa que eu falei assim, não, vamos pegar aqui essa main2 para resolver um pouquinho mais rápido a nossa situação, e vamos pegar ela e colocar aqui dentro desse pacote, né? Pronto, resolve o problema. Tá? Essa talvez não seja a alternativa assim, mais coerente, né? A gente adotar. Tá? Porque o que eu mencionei anteriormente, né? Às vezes nós queremos organizar melhor, né? Ou criar algumas classes que, né, precisam necessariamente estar em diferentes diretórios, né? Porque não dizem respeito ali com a organização das coisas ali daquelas outras classes, né? E, além disso, né? Essa outra solução que a gente fez aqui, definir todo mundo como público, nesse determinado momento, né? Ela é até plausível, né? Para a gente entender um pouco aqui esses conceitos aqui dos modificadores de acesso, né? Até o momento, o default e o public, né? Porém, né, a ideia, né, de orientação a objetos é assim, a gente restringir ao máximo o acesso direto, principalmente a esses membros aqui, né?
Porque se for para deixar todo mundo como público, né, talvez assim, vai ficar uma bagunça, né, porque daí todo mundo pode acessar todo mundo, né, então talvez não seja isso que eu quero, né, na minha implementação, no meu trabalho ali de orientação de objetos, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais adiante, né, como que a gente organiza um pouquinho melhor isso, tá? Então, algumas coisas que nós precisamos considerar aqui em orientação a objetos. A cada implementação, a gente precisa sempre pensar no seguinte: cada classe, ela que vai ser a responsável por controlar seus atributos, tá? Então, assim, vai caber à classe analisar se aquele novo valor que eu estou modificando é válido ou não. Deixa essa responsabilidade para a classe, tá? Outro ponto muito importante: nem sempre uma classe ela precisa saber que um determinado método ou atributo de uma classe existe, tá? A ideia é que a gente esconda, né, entre aspas, ao máximo esses comportamentos ou características às outras classes, tá? A ideia é assim, a gente tornar público, né, definir como público, permitir que outras classes conheçam alguns métodos ou atributos, assim, que realmente vão fazer sentido para o funcionamento, né, daquela classe. Se não existe necessidade, então eu posso restringir somente a classe, por exemplo, tá? E essa restrição, né, vai ser dada sempre pelo modificador de acesso, né, ou modificador de visibilidade, como vocês vão encontrar em alguns livros, né? E é ele que vai definir como um atributo, ou método, ou até mesmo construtor, vai ser visto, né, no contexto que ele estiver inserido. Então, esses conceitos, né, essa aplicação disso vai definir assim da situação, né, a situação do problema a ser solucionado com a orientação de objetos. E a ideia, né, é nós sempre evitarmos o acesso direto a um determinado atributo de uma classe, como é o que a gente está vendo aqui. Isso aqui é um acesso direto a um atributo da classe. Então, isso aqui é também um acesso direto a um atributo da classe. E nem sempre isso vai ser assim tão vantajoso. A título de aprendizado, que como a gente tem visto no momento, ok, mas eu acho que em implementações mais robustas, talvez isso não seja assim tão conveniente, tá? Porque eu não posso permitir, né, que dessa forma eu não consigo garantir que os valores vão estar assim sempre consistentes, né? Então é mais ou menos por isso que nós vamos começar a ver os outros modificadores de acesso. Beleza?